Muito do que nós que trabalhamos no memorial fazemos hoje é dar sequência ao que ela pesquisou no tempo em que ela estava na ativa. Porque ela conhecia a legislação, ela lia a lei orgânica, em tudo ela sabia dizer o porquê. Nada dela era feito sem porquê. Quando eu entrei, tinham só assessores homens. Ela era a única mulher, né? Quando eu fui trabalhar com ela. E o Ministério Público hoje é o que é, acho que 80%, se não 90% por ela. Uma das funções do memorial do Ministério Público é resgatar sua memória institucional, a sua história. E por que contar a história da doutora Tilene Almeida de Moraes? Não só porque ela foi uma grande mulher no Ministério Público, mas também porque ela foi uma das primeiras a resgatar sua história institucional. Então, ela faz parte do memorial do Ministério Público. Podemos dizer, inclusive, que o DNA dela está em nosso memorial. A doutora Tilene Almeida de Moraes ingressou no Ministério Público de São Paulo em 1967. Ela foi a 6ª mulher a ingressar no Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela atuou como promotora primeiramente em Marília, depois em Sertãozinho. E em 1977, já por merecimento, ela veio trabalhar na capital e teve um papel institucional e administrativo muito importante dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo. E também na PMP. Ela foi tesoureira numa das gestões da PMP. Eu conheci a doutora Tilene quando trabalhava na Associação Paulista do Ministério Público por volta de 1982. Ela chegou como associada e eu perguntei o nome dela e ela me disse que ela se chamava Tilene Almeida de Moraes. Dentro da Procuradoria-Geral de Justiça, ela foi a primeira chefe de gabinete de 2 procuradores gerais de justiça diferentes. Fez parte do Conselho Superior. Eu entrei em 76 e conheci a doutora Tilene, eu até pensei nisso semana, em 1982, quando ela foi ser conselheira. E ela precisou de uma secretária e me convidou para ir trabalhar com ela. Então eu fui lá para o gabinete ajudá-la. Aprendi mais do que ela precisou da minha ajuda, porque ela fazia tanta coisa sozinha que ela, assim, eu estava ali só para ajudar, né? Mas com o que eu fazia para ela, eu aprendi muito sobre o Ministério Público. Tudo que eu sei sobre o Ministério Público hoje foi com ela que eu aprendi. Ela fez a biografia de todos os procuradores gerais de justiça até o momento em que ela ainda estava na ativa. Ela deu continuidade a uma pesquisa sobre as mulheres dentro do Ministério Público. Essa pesquisa já tinha sido começada, né, pelo Dr. Rui Rebelo Pinho, e ela deu sequência a essa pesquisa. Ela tem uma pesquisa sobre o Conselho Superior, sobre a instituição do Conselho e a história do Conselho Superior do Ministério Público. E nesse processo de resgate, ela conseguiu os livros que estavam na Secretaria de Justiça e que registram os nomes, as passagens dos promotores de justiça desde 1890, desde o início da República. Era uma coisa assim, até um pouco insana, porque onde que a gente ia conseguir todo esse tipo de informação que ela conseguiu, né? Mas ela conseguiu, ela pegou todos os livros de posse, ficava tudo guardado lá na chefia de gabinete, porque ela deixava lá, porque ela achava que era interessante ter esse controle da história do Ministério Público. Uma
alguma coisa dela, ela sempre queria saber. Você chegava, doutora, como é que vai seu filho? Muitas das vezes ela lembrava até o nome dos filhos de funcionário, filhos de promotores, sabe? A doutora Tilene era uma mulher doce. Ela assim, parecia brava, mas ela era uma mulher doce. Ela apelidava bem carinhosamente funcionários que estivessem bem próximos dela. Ela me chamava de lindinha, ela achava que eu era bonita, né? Veja que nem tudo está perdido. Ela, quando a minha filha nasceu, ela chamava a minha filha de Bolota Punk, porque ela era gordinha. E aí eu levei um dia ela lá no gabinete para conhecer. Aí ela, Bolota Punk! Ela chamava a minha filha de Bolota Punk. E aí dava presentinho no Natal, mandava coisas pra gente, né? Ela era uma mãezona, ela se considerava, como não teve filhos, ela sempre considerava que os filhos eram os promotores, procuradores e os funcionários. Ela ajudou um funcionário nosso, que ele era, quando teve o concurso, né? Ele era da firma de limpeza do Ministério Público. Quando abriu o concurso, ela falou, vai lá, faz o concurso, você estuda bastante para você passar. Ela incentivou ele bastante, ela tinha esse lado de ajudar as pessoas, tinha bastante, sim. Então ela tratava muito bem os funcionários, mas também cobrava. Então tinha sábado, tinha domingo, a gente não... Ela realmente dedicada, mas veja, fala, nossa, vinha trabalhar. Eu sempre me senti pertencendo aos projetos daquele grupo que trabalhava, no qual ela cuidava da parte administrativa. Nós sabíamos que tinha um serviço para fazer e tínhamos que começar e terminar. Não importava o horário que fosse, nós tínhamos que entregar e ela nos aplaudia e agradecia. Ela criou os livros, né, de controle de tudo, ela criou agendas, tudo se perdia prazo. Depois dela, acho que ninguém mais que trabalhou e ficou lá e que herdou esse conhecimento, nunca mais ninguém perdeu um prazo. As matérias eram publicadas no Diário Oficial, assim, não digo perdidas, mas assim, de forma meio desestruturada, né? E aí um dia ela chegou e falou assim, não, tem que a gente vai ter que publicar isso aqui numa ordem. Então vamos pôr aqui, ó, primeiro as coisas da chefia de gabinete, depois os avisos, aí os atos. E ela montou a estrutura do que hoje sai publicado no Diário Oficial. Naquela estrutura que está ali, foi a doutora Tilene que montou. E ela sempre falando, eu vou melhorar a vida de vocês, eu vou melhorar a vida de vocês. Tenham paciência. A própria lei de cargos dos funcionários, a nossa lei de cargos, né, que antigamente a gente era a lei 500, não tinha essa coisa dos cargos do Ministério Público. Quem fez o projeto de carreira, junto com funcionários do CRH, eu lembro da Lucília, do Ivano, já são funcionários aposentados, né? Tem outros, com a Dona Antônia, tem outros, aqui não vou lembrar de todos para não cometer injustiça. Mas quem fez toda a estrutura da carreira dos funcionários do Ministério Público foi ela. Mesmo aposentada, ela acompanhava as publicações do Diário Oficial e sempre que tinha algum probleminha, ela ligava imediatamente, olha, para corrigir que estava tudo errado. A Cristina sabe bem disso. Ela ligava corrigindo os erros, ligava dizendo o que tinha. Ela respirava, o Ministério Público era muito poderoso nela, tinha muito poder sobre ela. O controle que ela tinha era por amor, ela queria a instituição funcionando corretamente, né? E se saísse alguma coisa errada, assim, ela controlava porque ela tinha um grande amor pelo Ministério Público. Se você falar em doutor Antônio Araldo, doutora Tilene, principalmente para os antigos funcionários, eles têm muita consideração. Tem nem palavras para dizer o que era a doutora Tilene. Ela era uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, eficiente, amava o Ministério Público como acho que ninguém nunca amou na vida, né? E acho que é isso. O que eu diria hoje para ela...
eu ainda sinto falta dela. Quando eu ando por aqui, eu ainda sinto falta dela. O Ministério Público era melhor com ela. O que não passava de sonhos antigamente tornou-se concreta realidade nos dias de hoje. Mas muito há o que se fazer ainda. O cheque em branco que nos foi dado pelo texto constitucional de 88 deve ser bem utilizado. As marcas registradas do Ministério Público de São Paulo, a união, a dedicação, a competência de nossos integrantes sempre estarão presentes, tornando a instituição forte e sempre merecedoras de tantos cheques em brancos que chegarem às suas mãos.